Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Camargo, do canal Psicologias de Freud, Skinner e além. E é um prazer enorme receber você por aqui. Hoje a conversa vai direto ao assunto, pois este tema exige todo o nosso respeito e atenção. A pauta aborda a profunda crise de saúde mental a bordo dos porta-aviões Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, durante a missão no Oriente Médio em 2026. Com base em reportagens e estudos de psicologia militar, vamos entender como meses de confinamento e cansaço extremo levam o ser humano ao limite do esgotamento. Para que se entenda a gravidade desse cenário, vale destacar: esse alerta não passa de um boato das redes sociais. O aviso tem base real e documental, com origem direta dos médicos que cuidam da tripulação. A divulgação dessa mensagem ocorreu após pressões formais no Congresso norte-americano. O documento expõe o pedido de ajuda urgente dentro do navio e evidencia o esgotamento humano provocado por essa rotina. Afinal, qual elemento gerou esse alerta? Os números demonstram a gravidade do cenário. Mais de 250 dias no mar. O período da missão de apoio às operações contra o Irã se estendeu além do previsto. Um desdobramento desse longo tempo de serviço militar cria um ambiente em que o trabalho e a prontidão não cessam para os cerca de 5.000 marinheiros e fuzileiros navais a bordo. Soma a esse quadro um fator operacional que agrava a situação: os mais de 200 dias consecutivos sem uma única atracação num porto. Imagine a vida de quem passa mais de 200 dias sem colocar os pés na terra e sem uma pausa sequer longe do mar. Essa rotina representa o confinamento sem trégua sob regras militares severas, com afastamento completo de vida social e do afeto familiar. Essa verdadeira panela de pressão acabou por explodir. No dia 3 de agosto de 2026, a CNN e outros jornais reportaram um incidente gravíssimo. O marinheiro caiu do navio e necessitou de resgate no meio do oceano. O próprio Comando Naval classificou o caso como um evento grave diretamente relacionado à saúde mental. Constata-se que o episódio não constituiu um fato isolado. Veículos como o Navy Times, The Guardian, entre outros, confirmaram a ocorrência de múltiplas tentativas de salto ao mar, o chamado Go Overboard. Diversos militares tiveram de ser colocados sob retenção médica preventiva. A angústia atingiu tal nível que mais de 200 familiares lotaram reuniões comunitárias em exigência de respostas urgentes por parte da Marinha Americana, conforme amplamente noticiado pela imprensa internacional. Para além das reportagens, sobram vidas humanas no ápice do esgotamento. O desespero revelado em mensagens recebidas pelas famílias expõe o sofrimento de militares cuja única prece era não despertar na manhã seguinte. Trata-se de um pedido de socorro que levanta a reflexão: quais outros fatores ocorriam no porta-aviões para provocar tamanho desespero? A resposta se encontra no colapso das condições básicas de vida a bordo. Políticos americanos enviaram alertas formais ao Pentágono com relato de situações degradantes da tripulação. Registraram-se relatos de água potável contaminada, semanas sem água quente, mofo espalhado pelos chuveiros, privadas quebradas e um racionamento de comida severo. Segundo os relatos, o ambiente se transformou em um cenário de insalubridade extrema. A própria equipe médica a bordo do porta-avião enviou alerta direto às autoridades, afirmando que a tropa precisava aportar com urgência, sob o risco de eclosão de um surto psicótico coletivo. Para além das reportagens e dos relatos dos familiares da tripulação, a ciência explica esse esgotamento por meio de aportes teóricos fundamentais da psicologia e sociologia, como
Perda da previsibilidade temporal. A prorrogação da missão, sem data exata de término, destrói o horizonte de expectativa e esgota as defesas psíquicas do sujeito. Lesão moral. Trauma gerado pela percepção de traição institucional, em que a liderança falha em prover as necessidades básicas como água e alimento. Passagem ao ato, impulso cego e desespero psíquico, em que o salto ao mar surge como uma tentativa imediata de interromper uma dor insuportável. Instituição total. Supressão das fronteiras entre trabalho, sono e lazer sob uma única autoridade rígida, gerando a despersonalização. Ambientes ICE. Estressores ambientais específicos, como ruídos contínuos, privação de sono e isolamento social. Esses fatos conduzem a uma indagação inevitável. Por qual razão os sujeitos não solicitam atendimento psicológico ou médico antes de atingir o ponto limite? A resposta se encontra em uma pesquisa de enorme impacto e que foi desenvolvida pelo médico psiquiatra Charles Hodgkin em 2004, em que analisou as barreiras que impedem os militares de buscar assistência. Esses estudos fornecem a fundamentação clínica e os dados que explicam o comportamento dos militares diante do adoecimento psíquico e dão pistas para entender os eventos mencionados nos porta-aviões americanos no atual conflito com o Irã, como o ato de pular ao mar. Os números apurados na pesquisa demonstram que, mesmo entre os militares cujas avaliações deram positivo para transtornos mentais graves, como depressão maior ou transtorno de estresse pós-traumático, apenas 23 a 40% buscaram algum tipo de ajuda profissional. O atendimento não alcança sequer a metade dos afetados. A situação se mostra ainda mais severa quando se examina a percepção dos militares sobre as barreiras de carreira. O estudo apontou que os sujeitos que apresentam diagnósticos para problemas de saúde mental tinham o dobro de probabilidade de relatar o medo das consequências no ambiente de trabalho, como principal impedimento para a busca de tratamento. Resumindo toda a história, o que podemos tirar de tudo isso é que a crise nos porta-aviões foi muito mais do que um erro de logística ou planejamento. Foi a colisão entre a pressão por prontidão militar, condições de vida insalubres e o peso do estigma da saúde mental. É literalmente a biologia humana esbarrando nos limites de um cronograma de guerra. Para encerrar, eu queria deixar essa reflexão no ar. Quando a exigência de uma missão simplesmente suga a esperança de voltar para casa e tira até as condições básicas para se viver com dignidade, quem é que define onde termina a eficiência militar e onde começa o sacrifício humano inaceitável? Se este conteúdo contribuiu para os seus conhecimentos, inscreva-se no canal de Psicologias de Freud e Skinner e além. Deixe suas reflexões aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos. Acompanhe também os conteúdos que são lançados no Instagram e demais redes sociais. Agradeço a sua presença e até o próximo vídeo.